Pessoal, aqui então a gente vai gravar uma videoaula com a temática do Renascimento ao Neoclássico. Então a gente vai ver alguns movimentos artísticos aí do século XIV ao XIX, ok? Então começando aí com o movimento renascentista. Primeiro, falando do contexto histórico, ou seja, qual o ambiente histórico para o Renascimento, esse movimento artístico surgir. A gente volta lá nas Cruzadas. Com a Quarta Cruzada, comerciantes italianos eles dominaram o mar Mediterrâneo, estabeleceram uma rota comercial entre o Oriente, Constantinopla, e o Ocidente, as suas cidades italianas. Então, qualquer comerciante, qualquer europeu que quisesse consumir as famosas especiarias orientais, eles tinham que obrigatoriamente comprar de comerciantes italianos. Consequentemente, os comerciantes italianos se enriqueceram bastante. E uma das formas que eles queriam demonstrar esse poder, ou seja, a melhor forma desses comerciantes italianos ostentar um poder econômico que tinham, vai ser através da arte. E aí eles vão contratar artistas à época, a partir do século XIV, também século XV e XVI, para produzir pinturas para eles ostentarem esse poder. Consequentemente, pessoal, o que acontece? Eles só vão definir o tema. Já o artista ele vai ter total liberdade de produção. E esses artistas com total liberdade de produção, eles vão escolher como base para suas produções artísticas aquilo que gregos e romanos fizeram lá na antiguidade. Por isso que esse movimento é conhecido como Renascimento Cultural, ou seja, artistas italianos inicialmente resgatam os valores clássicos, greco e romanos, para servir como base para suas obras a partir do século XIV. Então, toda a arte desenvolvida por esses artistas no século XIV se engloba numa fase conhecida como Trecento. Vocês podem acompanhar aqui. Já toda a arte desenvolvida no século XV ficou conhecida como arte renascentista 400. Já a arte desenvolvida no século XVI, 500. O auge, ou seja, o maior número de artistas importantes do Renascimento ocorreu aqui no século XVI, no 500. Ou seja, esses comerciantes que queriam ostentar poder através da arte, eles ficaram conhecidos como mecenas. São esses mecenas que vão financiar esses artistas a fazer arte nesse padrão, ok? E aqui tem as características principais, características gerais, ou seja, valorização da cultura greco-romana, ou seja, os artistas renascentistas resgatam os valores clássicos para servir como base para suas produções a partir do século XIV. Antropocentrismo, tá certo? Ou seja, os artistas vão centrar suas produções principalmente na representação do homem, tá certo? Mas não somente do homem. O homem é um ser real. Consequentemente, eles vão retratar principalmente as coisas que realmente se veem, existem em nossa realidade. E a questão do individualismo ou liberdade artística, ou seja, o artista ele vai ter total liberdade de expressão, porque o mecena não vai definir como se pintar. O mecena ele só vai definir o que pintar e, consequentemente, sobra para o artista total liberdade de produção. Na pintura renascentista, uma das características é a perspectiva, ou seja, profundidade ao plano. Uso do claro escuro, partes da pintura clara, parte da pintura escura, para chamar a atenção do observador para as partes claras. Uso da técnica, do esfumato. Essa técnica aqui foi criada por esses artistas, ou seja, é uma técnica de claridade, essa claridade gradativa. Existem pontos escuros, tá certo? E aí vem para uma parte clara, mas não de uma forma repentina, vem de uma forma gradativa, do escuro, menos escuro, até chegar à parte clara, mais clara, então, de uma forma gradativa. Essa técnica se chama esfumato. Realismo, ou seja, retratar principalmente, não somente, mas principalmente temas da nossa realidade, ou seja, retratar uma pintura de um mecena, de sua esposa, do casal, de uma paisagem, da filha de um mecena. Modelo retratista, ou seja, retratar de que forma? Principalmente a forma de retrato, ou seja, as pinturas
servindo como retratos desses mecenas, de suas famílias. Mas também, como toda regra tem exceção, vai ter representações de temas religiosos, mitológicos, ok? E aqui as características da escultura, tem aí no livro de vocês, temas religiosos também vão ser produzidos, principalmente pelo artista Michelangelo. Perfeição anatômica, ou seja, aqui está num ponto do humanismo, ou seja, os artistas renascentistas eles vão estudar textos clássicos, principalmente, para cada vez mais conhecer o corpo humano, ou seja, eles vão estudar a anatomia humana para representar da melhor forma possível, com exatidão, por isso perfeição anatômica na escultura. Tá certo? E conhecendo o corpo humano de uma forma perfeita, eles representam de forma fiel, proporcional, ou seja, as proporções do corpo na realidade, aqui na escultura tem as mesmas. Então aqui são as três principais características, a geral, da pintura e da escultura. O humanismo, como a gente tinha falado, é o seguinte: como representar o corpo humano na pintura, na escultura, da melhor forma possível. Então eu tenho que conhecer a fundo o corpo humano. Leonardo da Vinci, por exemplo, rouba corpos e vai estudar em sua casa, ou seja, como um médico, né? Anatomia humana. Então ele vai estudar a fundo o corpo humano e, estudando a fundo o corpo humano, esses artistas representaram da melhor forma possível. Então essa corrente de artistas que estudaram o corpo humano para melhor representá-lo em suas obras ficou conhecido como humanismo. Então é o humanismo que conduz ao antropocentrismo, ok? No Trecento, que é toda a arte renascentista desenvolvida ali no século XIV, se destacaram um artista na literatura e outro na pintura, ou seja, se destacaram o Dante Alighieri na literatura e o Giotto de Bondone na pintura. Aqui são alguns aspectos da pintura, tá certo? Ou seja, começam a ganhar movimento, rostos mais expressivos, cenários com profundidade ou perspectiva, presença de paisagens, são algumas dessas características. No 400 se destacaram um arquiteto, Philippe Brunelleschi, que vai projetar construções, principalmente na cidade de Florença, com características clássicas, uso de abóbodas, aquele teto arredondado, uso de arcos, ok? Na escultura vai se destacar Donatello, um dos primeiros escultores renascentistas. Suas obras vão expressar um vigor, ou seja, um rosto, um corpo forte, expressivo, mais próximo da realidade, é uma característica das esculturas de Donatello. E na pintura, o Sandro Botticelli, que vai retratar, mostrar aqui para vocês, aqui são 3 obras do Philippe Brunelleschi. A cúpula, aqui não é toda a igreja, ele só projetou essa cúpula da Catedral de Florença, em formato romano, abóbada. Aqui o Hospital dos Inocentes, vocês veem grandes colunas e os arcos, grandes colunas, característica grega, e os arcos, característica aqui romana. Aqui, Capela Pazzi, onde você vê também as grandes colunas, características gregas, e o arco, e aqui a abóbada, característica romana. Aqui é a escultura de Donatello com vigor, ou seja, você vê um corpo expressivo, um rosto bastante apresentável aqui, e uma escultura onde o corpo é muito próximo da realidade, ou seja, essa forma expressiva próxima da realidade. E aqui a pintura do Sandro Botticelli, que é um dos artistas que preferiu pintar pessoas da realidade, mas em um cenário mitológico. É a principal característica das pinturas do Sandro Botticelli, tá certo? Aqui, por exemplo, ao centro, é a filha de um mecena. E aí ele retrata a filha de um mecena, mas ele coloca, a insere em um tema mitológico, lá da mitologia grega. Tanto é que o nome dessa obra é O Nascimento de Vênus, uma deusa grega, né? Passando aqui, 500, já no 500 vamos ter o auge, ou seja, os mais importantes artistas, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio. O Leonardo da Vinci se destacou principalmente por utilizar em suas pinturas o proporcionalismo, a perspectiva, a técnica do claro-escuro, que ele chamava de chiaroscuro. Já o Michelangelo, ele ficou conhecido como o poeta do corpo,
porque tanto em suas esculturas como em suas pinturas, ele realmente retratou com riqueza de detalhes o corpo humano, conhecia a fundo o corpo humano e expressou da melhor forma possível em suas pinturas e esculturas. Rafael Sanzio ficou conhecido como o mestre das emoções medidas, porque ao mesmo ponto que retratava pinturas aonde a forma humana estava bastante volumosa, expressiva, ele também conseguia pintar outras temáticas com um ar de mais serenidade, de calma, menos turbulência, ok? E aí, para nós fecharmos essa videoaula, a gente fala de um outro movimento que veio logo após o Renascimento, conhecido como maneirismo. O que é que acontece, pessoal? Já era século XVI, 1520. Alguns artistas já estavam cansados de continuar utilizando as características renascentistas, aquela que a gente falou lá anteriormente, aquelas características gerais, aquelas características da pintura e da escultura. Então, alguns artistas eles procuraram criar outras características, ou seja, inovar na arte. Então, esses artistas que a partir do século XVI quiseram inovar as técnicas renascentistas, ficaram conhecidos como maneiristas. Ou seja, esse nome porque engloba um conjunto de artistas que vão querer fazer uma arte à sua maneira. Como assim à sua maneira? Pegar essas técnicas básicas do Renascimento e inová-las, renová-las. E aqui eu quis trazer para vocês, para nós fecharmos, as características gerais desses artistas maneiristas, principalmente da pintura. Olha aí, uma das principais características é a oposição à serenidade matemática. Como assim? Como nós vimos, muitas obras, como de Leonardo da Vinci, tinham cálculos matemáticos ali presentes, deixando a obra perfeita, ou seja, muito proporcional, ou seja, muito próximo à realidade, parecendo uma fotografia. Esses artistas maneiristas vão fugir dessa exatidão matemática, ou seja, dessa representação proporcional. Tanto é que essa característica 1 conduz a 2, ou seja, como opor a essa serenidade matemática, a esse proporcionalismo, parecendo uma foto? Eu vou me opor distorcendo as formas dos personagens e das paisagens. Principalmente aqui vocês podem ver que os personagens dessa cena religiosa, elas estão alongadas. Consequentemente, suas formas não estão parecendo com a da realidade. Perspectiva distorcida. Lá no Renascimento, era comum o tema central, como Jesus Cristo aqui, está no centro da tela. Eles não vão dar ênfase a pintar a temática principal sempre no centro. Eles vão retratar de forma diagonal, ou seja, nos cantos. Ou seja, é uma característica que eles inovaram em relação ao Renascimento. Estilo de cores contrastantes, ou seja, cores mais fortes, mais intensas, para contrastar os personagens e paisagens presentes. E, por fim, figuras que apresentam ações, movimentos exagerados, tá certo? Então, aquele formalismo do movimento, um movimento mais sereno, mais calmo, aqui ele foi quebrado. Então, pessoal, aqui a gente termina a nossa primeira videoaula com esses dois movimentos artísticos, Renascimento e maneirismo. Valeu, pessoal!